capítulo de número 11. Atos, capítulo de número 11. Aleluia. Quem tiver dificuldade de achar a Bíblia, achar o versículo do capítulo, levante a mão assim, aí o obreiro vai para você para ficar mais fácil para a gente achar, né? Então, a partir de agora, a partir de hoje, tá? O estudo bíblico, você tem um pouco de dificuldade, vamos treinar, né? Se você tem uma Bíblia na sua casa, começa a treinar, começa a buscar, começa a procurar para você pegar a prática também na palavra de Deus. Você tem um pouquinho de dificuldade de conhecer, né, a Bíblia, o versículo. Quando o pastor mandar para você, já levanta sua mãozinha, o Deus já vai e já ajuda você a encontrar. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11. Versículo de número 19. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, verso de número 19. Amém? Vamos ler? Diz assim, sem introdução para a gente estudar hoje, tá? Atos, capítulo 11, verso 19. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, eram de Chipre e de Cirene, que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crentes se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado, e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso, à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram uma numerosa multidão. Em Antioquia foram então os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Amém? Feche a Bíblia e preste atenção aqui nessa noite. Nós estamos começando nosso ano, né, de estudos bíblicos. Começamos semana passada, né, com uma introdução, mas nós vamos aos poucos, né, nós vamos nos aperfeiçoando, nós vamos melhorando a qualidade dos nossos estudos. E eu gostaria de falar para você o seguinte: você que quer participar dos estudos, todas as quintas-feiras, às 19h30, né, começa às 7h30, com oração, com louvor, 20 horas, né, 8 horas da noite, começa o nosso estudo. Eu gostaria que você que tem vontade de aprender, que quer aprender verdadeiramente a palavra de Deus, tá? Então eu vou dizer uma coisa para você: quem é edificado no conhecimento da palavra não cai. Quem é edificado no conhecimento da palavra não se desvia, não vai de volta para o mundo, tá? Então, se você quer conhecer
a igreja, ela estava crescendo, tá? Estava crescendo.